Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para uma mensagem de Deus rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 5, a partir do versículo 20, que eu vou estar lendo para vocês. Deus disse: avise os descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Prestem atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Gente, somente o versículo 20 e 21. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que Ele está nos ensinando aqui? Que Ele não deixa a gente ser pego de surpresa, ok? Mas para a gente não ser pego de surpresa, como Ele está nos ensinando através da tua palavra, que a gente tem ouvido, mas não ouve, a gente tem olho, mas não enxerga, né? Que é isso. Ele está nos ensinando, na verdade. Ele está nos exortando, Ele está puxando a nossa orelha, mas ao mesmo tempo Ele está nos ensinando, tá? Que Ele nos avisa sempre antes, mas para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, a gente precisa primeiro ter relacionamento com Ele. A gente precisa primeiro buscar a Deus no nosso secreto. A gente precisa primeiro disponibilizar a nossa vida para Deus. A gente precisa primeiro querer passar pelo processo. A gente precisa primeiro querer ter Ele na nossa vida. Entende? Por que algumas pessoas têm a facilidade de escutar a voz de Deus e outras pessoas têm a dificuldade de escutar ou não conseguem escutar? Pelo simples fato que a pessoa que consegue escutar a voz de Deus, os ensinamentos dela, é aquela pessoa que disponibilizou um tempo da sua vida e busca Deus no secreto. Não precisa ser muito tempo da sua vida. Poucos minutos. Só depende de você. Querer ouvir a voz de Deus. Querer deixar de ouvir a voz de Deus através de revelações de terceiros. E querer buscar a presença de Deus para saber como Deus se revela a você. Individualmente a você. Entende? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. As revelações que existem hoje, tá? São lançadas, elas são lançadas como um todo. Elas não são lançadas diretamente para você, exclusivamente para você. Elas são lançadas como um todo, principalmente essas revelações que a gente vê na internet. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado, nem todas as revelações que você vê na internet é Deus que está falando com você. Entende? E ao mesmo tempo, aquela revelação que está sendo lançada, aquela revelação que está sendo ministrada, ela é abrangente, ela é para um todo, ela não é exclusiva para você. Mas a partir do momento que você busca Deus no seu secreto, que você disponibiliza um tempo para Ele, que você tem interesse em buscá-lo, em conhecê-lo, em querer estar na presença dEle, criando intimidade ali, Ele vai se revelar a você individualmente. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou me dar como exemplo. Quando eu comecei o meu processo com Deus, eu me batizei com 18 anos, gente, mas eu só tive um encontro com Deus mesmo, de permitir dele mexer na minha vida, de passar pelo processo de cura e libertação, mesmo estando dentro da igreja, mesmo indo a culto, mesmo frequentando, tá? Aos 35 anos. A partir dos 35 anos eu falei assim, Senhor, eu me rendo. Eu quero o que o Senhor quer para mim. A partir desse momento, eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu conseguia pegar coisas no ar, vamos botar assim, né? Que Deus estava ali, uma porta que Ele fechava, eu já tinha entendimento que era Ele que estava fechando. Uma amizade que Ele tirava, eu já sabia que era Ele que estava tirando. Porém, o entendimento que eu tenho hoje, eu só consegui através do relacionamento com Ele. Entende? Portanto, que quando eu vim, né? Passei a ter esse processo de cura e libertação com Deus, a partir dos meus 35 anos, que eu comecei a ter mais gosto, mais vontade de querer estar na presença dEle, de querer buscá-lo na intimidade. Entende, gente? E quando eu comecei, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar aqui gravando o vídeo e pregando a palavra de Deus para vocês. Entende? Então, o que a gente precisa aprender? Quando a gente permite Deus nos transformar, permite Deus mexer em nós, curar e nos libertar, a gente entra com uma ideologia, com uma ideia no início desse processo. Porém, no decorrer do seu processo com Deus de cura e libertação, Ele mesmo vai te encaminhando e vai te preparando para o que Ele tem para a sua vida. Entende? Então,
Quer escutar a voz de Deus? Quer saber o que Ele tem para sua vida? Quer saber o que vai ser revelado ao seu coração? Quer saber o que Deus quer para você no seu futuro? Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Não tem como fugir disso. Não seja você um crente que fica na superficialidade. Seja você um crente que quer buscar o seu profundo para conhecer, que seja conhecimento próprio. Que a intenção do seu coração inicial seja seu conhecimento próprio, seja o seu desenvolvimento próprio, tá? Porém, no decorrer do seu processo, o próprio Deus vai te instruir, né? Que Ele não faz nada para um só, mas que Ele faz por um todo. Mas Ele vai te dizer isso. Então, procure a Deus no seu secreto. Procure a Deus na sua intimidade, tá? Permita dele mexer em você de dentro para fora. Permita dele arrancar o limo, a sujeira que tem dentro de você. Permita dele limpar, permita dele curar, permita dele sarar. Entende, gente? Então, a gente precisa procurar a Deus na nossa intimidade. Por quê, gente? Porque o relacionamento serve tanto para você vir a ter um vínculo maior com Deus, tá? Para você desenvolver esse vínculo que você tem com Ele, essa intimidade que você tem com Ele, como também para Ele te preparar para tudo o que Ele tem para você vivenciar, tá bom? Porque desde antes do ventre da sua mãe, Deus já traçou um plano para sua vida e Ele quer te encaminhar para esse plano, para você vivenciar as maravilhas que Ele tem para você, para Ele te preparar para você viver isso. E ao mesmo tempo, o relacionamento com Deus, quando você busca Deus no relacionamento, Ele te prepara para a oposição, ou seja, Ele toda vez que algo for acontecer na sua vida, que é a oposição que está vindo contra você, Ele vai te avisar. Ou seja, você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. E como você tem um relacionamento com Deus, você não vai cair na armadilha que estão preparando para você. E a gente só consegue isso buscando a Deus no nosso secreto, buscando a Deus na nossa intimidade, querendo criar um vínculo a mais do que você já tem. Se você é uma pessoa que frequenta uma denominação, se você é uma pessoa que frequenta uma igreja, tá? Não fique só nesse relacionamento de você ir aos cultos no domingo e ou aos cultos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Vá além. Busque a Deus na sua intimidade, busque a Deus no seu secreto. Quanto mais você se doar para Deus, mais Ele se tornará presente na sua vida. Deus age na reciprocidade. Então não fique na dependência de terceiros para você ter um vínculo com Deus. Pegue a sua Bíblia na sua casa, tire 1 minuto dos seus dias, ore ao Senhor, apresenta aquele momento ao Senhor em oração, leia o versículo que Ele te der, o capítulo, que se você quiser fazer uma sequência, tá? Eu aconselho você começar a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus, ler lá um capítulo por dia, para você conhecer a história de Jesus, para você conhecer o porquê que Ele veio ao mundo, o motivo disso. Entende, gente? E você vai ali na sua intimidade com Ele, buscando em espírito e verdade, e aquele momento ali, você vai ver com o tempo que os minutos que você tirou anteriores já se transformaram em mais tempo, porque estar na presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo é tão bom, sabe? É tão leve, é como se você se desligasse desse mundo aqui e fosse para o mundo deles, vamos colocar assim, e fosse para o mundo espiritual, e ficasse ali flutuando, sabe? Porque é essa sensação que nós temos quando nós estamos na presença do Senhor. A gente meio que flutua, a gente esquece os problemas, a gente esquece as dificuldades e a gente fica ali com Ele o tempo todo. Então, queira você passar com isso, tá? Busque um relacionamento com Deus. Seja você a pessoa que não vai ser pega de surpresa pela oposição, porque você tem relacionamento com Ele, tá? Então, tenha um coração mais sensível à voz de Deus. E a gente só consegue isso através do relacionamento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau.